Olá, povo de Deus, estamos aqui hoje para falarmos, quer dizer, estudarmos não sobre algum personagem bíblico, mas na verdade vamos falar sobre salmos. Vamos entender hoje, certo? O Salmo 30, tá bom? Fique ligado, escute bem para poder entender, tá bom? Então vamos começar, tá certo? Então vamos lá entender que todo ser humano é dotado de uma alma, certo? Então cada um de nós tem uma missão de quê? De iluminar o mundo. Mas o que acontece quando se sente o contrário? Quando não estamos alegres, quando estamos tristes? Então de onde a gente vai extrair essa capacidade de ser luz, né? De estar alegre? Nós vamos estudar hoje o Salmo 30, certo? Um salmo espetacular do rei Davi, escrito pelo rei Davi, né? Porque está escrito assim, um cântico da inauguração da casa, certo? E aqui nós vamos entender que é uma linguagem de cântico, certo? Uma inauguração da casa que vai nos falar o rei Davi, ok? Então, mas vemos a continuação desse salmo. Não tem nenhuma inauguração de casa, certo? Então, cadê a casa que o rei Davi estava falando? Então, vamos ver. Na verdade, o nosso corpo, ele abriga a nossa alma, certo? Então, é a vestimenta da alma, o corpo, né? É a vestimenta da alma. Então, também chamado casa da alma, certo? O rei Davi está falando da inauguração da casa, ok? Quando essa casa for inaugurada, ela finalmente vai poder ser bem utilizada, certo? E agora o rei Davi vai falar como é feita essa inauguração. Quando a alma entra no corpo, e agora sim ela está pronta para iluminar o nosso ser, o nosso mundo, certo? Então, a inauguração da casa, da alma, ela tem que ser feita com alegria, ok? A luz da alma, ela só vai iluminar quando houver alegria. Eu vou te dar um exemplo bíblico, né? Sobre o personagem bíblico Jacó. Quando ele estava triste, porque ele pensou que seu filho José tinha morrido, né? Então ele não recebeu profecia. Por quê? Porque a profecia de comunicação de Deus para o ser humano, com o ser humano, ele exige a alegria, certo? Então Jacó não conseguia essa comunicação, certo? A alma de Jacó não conseguia brilhar. Vem o rei Davi e fala: você quer a sua luz brilhando? Então comece com alegria, certo? Então você vai ver que essa alegria tem alguns tons espetaculares, certo? No terceiro versículo, diz assim: Eterno Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. A gente aprende aqui que esse salmo, né, obviamente que a pessoa está colocando a confiança dela em Deus, certo? Não é no salmo, certo? Mas os estudiosos explicam que isso é uma cura que o rei Davi estava pedindo ao nível físico, ao nível emocional e ao nível espiritual, certo? Quando a alma sai da alegria, então, quando não há alegria, há influências no corpo, na emoção e no espírito, certo? Então, o que acontece que o rei Davi está pedindo? Está pedindo a cura desses três aspectos, né? É espetacular. Então, quando o ser humano ele está bem no corpo,
ele está bem no espírito e ele está bem também nas emoções. Então, ele está no seu nível máximo, certo? É interessante por quê? Porque ele coloca essa confiança em Deus. E o que a gente vê logo depois? As pessoas que estão em um nível espiritual muito elevado, o que elas fazem? Elas cantam a Deus, elas louvam a Deus, né? Porque elas estão sempre fazendo isso. Porque está escrito assim: porque num minuto, algum tempo, algum momento, às vezes que pode ter alguma ira de Deus com relação a você ou alguma coisa assim. Mas a vontade da vida vai ser muito maior, certo? Então, veja o que está escrito. À noite, às vezes, a pessoa vai dormir com choro, certo? Mas pela manhã há alegria, né? Então, o rei Davi está explicando aqui para a gente, né, que todo ser humano tem momentos de noite, momentos de escuridão, né, momentos de choro. Mas uma pessoa que está com um nível espiritual mais elevado, ela sabe que isso é só um momento, certo? E às vezes, né, a ira de Deus, né, pela manhã, outra vez vai reinar a alegria. Então, a ira de Deus pode durar um momento, né, mas a alegria vai vir de dentro de você, certo? Pela manhã, essa alegria vai reinar, certo? Então, a alegria vem dessa certeza, né? Que eu vou sair, né, da noite e vai amanhecer, certo? E outra vez vir a alegria, né? Então, a gente começa um salmo que ele começa com alusão à alegria, certo? E na continuação, cada vez mais. Deus, né? Se minha luz estiver apagada, veja bem o versículo 9. Do que servirá a minha queda? A queda do meu sangue, né? Se eu descer aos níveis mais baixos, né? Que aqui é a tradução judaica, certo? Mas eu já li e é quase a mesma, tem o mesmo sentido, certo? Então, o que vai adiantar? Então, se eu descer os níveis mais baixos, o que vai adiantar, certo? O que vai adiantar para a sua obra, se isso acontecer comigo, né? Então, quando a gente fala essa queda também é a queda de espírito, certo? E disso que o rei Davi está falando. Eu possa cantar, que quer dizer a honra ou a glória, quer dizer a alma, para que a minha alma possa cantar, certo? Então, se você consegue tirar a roupa do luto, da tristeza, certo? Essa queda muito triste que aconteceu, você consegue vestir a roupa da alegria, certo? Que vai cantar a Deus. Certo? Que a sua alma vai cantar a Deus. Então, se isso acontece, a sua luz brilha completamente, certo? Então, esse é um salmo que vale a pena ser recitado, tá bom? Certo? Então, vamos, né? Se você está triste, né, recita o Salmo 30 para que Deus, né, pedindo a Deus, né, a alegria para a sua saúde do seu corpo, a alegria da sua alma e do seu espírito, para que você se comunique com Deus, tá bom? Esse é o Salmo 30, certo? Então, fique ligadinho que nós vamos aprender muito mais dos salmos da Bíblia, tá bom? Um cheiro no coração e até a próxima.